dirigir aqui uma palavra especial aos nossos irmãos da nossa congregação metodista lá em São Francisco do Glória. Porque neste momento, aqui no culto de oração da Igreja Metodista Central em Carangola, nessa noite, nós queremos ter um ato de acolhimento de uma nomeação episcopal, uma nomeação feita pelo nosso bispo. E eu quero convidar para que estejam aqui no altar comigo nesse momento, primeiramente o pastor Mauro, pastor da nossa congregação ali em Fervedouro. Se posicionar aqui, Mauro. Quero convidar também o nosso irmão Fernando, que tem atuado como evangelista à frente da nossa congregação lá em São Francisco do Glória. Pode se colocar aqui também. E quero convidar, apresentando à igreja, aos irmãos de casa, especialmente aos nossos irmãos de São Francisco do Glória, o pastor José Carlos, comumente chamado de pastor Carlinhos, né, pastor Carlinhos? Quero convidar o pastor Carlinhos para estar aqui. Esses três irmãos estivemos reunidos agora no período da tarde, para um momento de reflexão, de alinhamento de ideias. O pastor Carlinhos foi pastor por muitos anos ali na primeira região eclesiástica da Igreja Metodista e mudou-se recentemente para a cidade de São Francisco do Glória e, movido por um chamado do Senhor, por um desejo ardente no coração dele de cooperar com o trabalho da Igreja Metodista ali em São Francisco do Glória, uma vez residindo também agora naquele município, solicitou ao bispo da primeira região a transferência para a quarta região, a nossa região eclesiástica da Igreja Metodista. O bispo Roberto Alves, nosso bispo, presidente da Igreja Metodista aqui no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo, acolheu a transferência do pastor Carlinhos como pastor metodista nos limites geográficos agora da quarta região eclesiástica, e percebendo no coração dele o desejo de servir e o pedido sincero de ser nomeado como pastor daquela congregação nossa ali em São Francisco do Glória, o bispo então acolheu a esse desejo do coração do nosso irmão, do pastor Carlinhos, e eu estou aqui em mãos com o ato de nomeação emitido pelo nosso bispo, com a assinatura do nosso bispo, oficializando a designação, a nomeação do pastor Carlinhos como pastor da congregação metodista em São Francisco do Glória. Então, o ato de nomeação episcopal, resumidamente, diz: de acordo com os cânones da Igreja Metodista, nomeio José Carlos Carriço Porto, presbítero, coadjuntor designado para a congregação metodista em São Francisco do Glória, Minas Gerais, para o biênio 2020-2021. Invocando a bênção de Deus sobre esse ato de nomeação episcopal, dato e assino. A presente nomeação vigora a partir dessa data. Belo Horizonte, 12 de maio de 2020, Bispo Roberto Alves de Souza, presidente da quarta região eclesiástica da Igreja Metodista. Com esse ato de nomeação, o pastor Carlinhos está oficializado como mais um dos nossos pastores e agora designado como pastor coadjuntor, designado para a congregação em São Francisco do Glória. Era um sonho antigo daquela congregação ter um pastor residente naquele município. E muitas vezes refletindo sobre os grandes desafios missionários daquela congregação, sempre conversarmos sobre isso, né, irmãos? Que talvez uma resposta para fazer frente ao desafio missionário, às dificuldades missionárias daquele município, fosse a presença de um pastor residente ali. E agora nós temos o pastor Carlinhos ali como pastor residente, responsável pela nossa congregação metodista em São Francisco do Glória. Continua sobre nós a função de supervisão dessa congregação, ela continua vinculada à nossa igreja, ao nosso pastorado, mas nós temos agora uma esperança, né, de que aquele trabalho ele avance com a presença do pastor Carlinhos agora no local, fazendo ali com muito amor, com muito zelo, o trabalho missionário naquele município.
Então, nós estivemos em reunião, eu pedi que eles esperassem um pouquinho, pelo menos no início do nosso culto aqui, eles não podem se demorar muito em função de compromissos e de horários para retornar, mas no início desse culto eu pedi que eles permanecessem para que eu pudesse apresentar o pastor Carlinhos a vocês, para que nós pudéssemos orar pela vida dele e recebê-lo e acolhê-lo como pastor designado para a nossa congregação em São Francisco do Glória. Eu vou, antes de orar por ele, eu vou passar a palavra para que ele traga aqui a sua saudação, o seu cumprimento aos irmãos aqui presentes, aos muitos irmãos e irmãs que estão em casa, e principalmente, pastor Carlinhos, aos irmãos de São Francisco do Glória, que se não estão assistindo agora ao vivo, poderão assistir depois desse nosso momento aqui. Então, quero passar a palavra para o irmão. Obrigado, pastor Márcio. Graça e paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs, amém? Amados, que honra, que prazer poder realizar um sonho. Sonho, nós não podemos apenas pensar em tê-los e não querer realizá-los. Há 27 anos atrás, quando começou o trabalho em São Francisco e nós ajudamos a começar aquele trabalho, meu sonho foi de poder estar à frente desse trabalho. Agradeço muito a Deus pela vida do pastor Mauro, pela vida do evangelista Fernando, pela vida do pastor Márcio, que há 13 anos atrás, na posse do pastor Márcio, eu estava aqui presente. Há 14 anos atrás, na época do pastor Juarez, eu estive nessa igreja ministrando por 3 dias, sexta, sábado e domingo, com um grupo de louvor. Foi uma honra muito grande para mim. E quero dizer para vocês da minha alegria de estar aqui outra vez. Povo de Fervedouro, como foi dito lá dentro do gabinete, junto com o pastor Márcio, estamos juntos. Povo de São Francisco do Glória, conto com a ajuda de vocês, porque o trabalho não é fácil. Conto com a oração da igreja de Carangola, para que nós possamos juntos realizar esse trabalho tão árduo, tão difícil, mas que Deus colocou em nossas mãos e no nosso coração o desejo de trazer sobre aquele lugar a extensão de Carangola, para que a igreja cresça em sabedoria, em estatura e em graça, em nome de Jesus. Vou deixar apenas uma pequena palavra para já encerrar, uma palavra de encorajamento. Não apenas, como estou tentando me alinhar com o pastor Márcio, encorajamento. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, apenas um versículo. Versículo de número 31, com as chuvas. E depois vem esse problema da pandemia. Olha que situação que nos diz a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o que estamos passando hoje, o perigo, ou a espada, como se diz a bala perdida. Somente até aí. Só quero que você reflita sobre isso. O que vai nos separar do amor de Cristo? Pastor Márcio tem vivido momentos dificílimos nessa igreja, porque a dificuldade de vir o povo a esse lugar, devido a tantas exigências, de isso, máscara, álcool gel, distanciamento nos bancos, poucas pessoas, mas isso não impede de você adorar a Deus. Isso não impede você estar aqui para glorificar o nome do Senhor. E é justamente essa função que eu quero fazer na cidade de São Francisco do Glória. Quero contar com cada um de vocês para, junto comigo, perguntar: o que vai nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar. E o pastor falou com muita propriedade no gabinete. Esse é o momento de sabermos quem é a igreja e quem vem à igreja. Vocês estão mostrando que vocês verdadeiramente são igreja e não estão vindo à igreja, porque no momento de pandemia a desculpa é grande, mas algo eu te digo: nada pode nos separar do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?
Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos orar pelo pastor Carlinhos, por esse primeiro dia. A nomeação dele passa a vigorar a partir de hoje. Então, a partir de hoje, ele já está oficialmente assumindo ali o nosso trabalho em São Francisco do Glória. Eu queria que a gente tentasse fazer aqui dentro das normas do distanciamento, isso, pastor, pedir que o pastor se ajoelhe, pedir que o Mauro Fernandes estendam suas mãos. Eu vou convidar a Rose, que é a nossa coordenadora do Ministério de Oração, para vir aqui também, Rose, estender as mãos. A gente vai mantendo assim uma distância de 1,5 m, né, para cada um. E a Rose, como coordenadora do nosso Ministério de Oração, integrante da nossa coordenação local de ação missionária. A pastora Lussandra está presente? Parece que eu vi ela aí. Tá? A pastora Lussandra para vir aqui também, estender suas mãos. E vou convidar o Luciano também, como integrante da CLAN, da Coordenação Local de Ação Missionária, para vir aqui, para estender as mãos, representando a liderança da igreja. O Juliano é secretário distrital da Federação de Homens da 4ª Região. Convidar você também, Juliano, para estar aqui, representando os homens, a federação. A gente vai mantendo a distância aqui, vamos ver se consegue se enquadrar na câmera para o pessoal de casa acompanhar. E você que está em casa, você que está aqui, estenda as suas mãos. Vamos estender nossas mãos, já que nós estamos impedidos de impor as mãos, né? Vamos estendê-las. E nesse gesto, cobrir o pastor de oração, de bênção, acolhê-lo em nome de Jesus, representando aqui a liderança da igreja, a equipe pastoral da igreja, e vamos abençoá-lo para o exercício do seu ministério pastoral. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos agora reunidos no Teu altar, com as nossas mãos estendidas em atitude de intercessão, com as nossas mãos estendidas para abençoar o Teu servo, pastor Carlinhos. Senhor, nós estamos vivendo um momento de grandes desafios ministeriais, de grandes desafios para o exercício do ministério pastoral, face à pandemia, face ao isolamento social. E é nesse contexto desafiador que o Teu Filho recebe esta nomeação, essa designação, para cumprir o seu chamado ali na cidade de São Francisco do Glória, à frente da congregação metodista naquele município. Senhor, nós ao estendermos nossas mãos sobre eles, nós queremos interceder, rogando ao Senhor que derrame sobre ele porção dobrada do Teu Espírito. Que o Senhor dê a ele, meu Pai, esse encorajamento do qual ele falou, e que diante dos grandes desafios que estão ali, ele se sinta fortalecido, ele se sinta animado, ele se sinta, meu Pai, ungido para enfrentar esses desafios e colher muitos frutos naquela cidade, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pai, capacita o Teu servo, ó Deus, toma o Teu servo em Tuas mãos, e que ele seja um instrumento Teu naquela cidade, que ele seja um instrumento Teu à frente daquela congregação, porque pela fé nós queremos ver aquela congregação crescendo, aquele trabalho avançando, a igreja do Senhor se consolidando naquele município para proclamar que o Evangelho é o poder de Deus. Usa o Teu servo para cumprir esse propósito. Ao estendermos nossas mãos sobre ele, nós, ó Pai, o abençoamos em nome de Jesus. Nós o acolhemos, nós recebemos, ó Pai, o Teu Filho como servo do Senhor, como companheiro na seara do Senhor. E que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida dele, sobre a sua família e sobre a igreja metodista em São Francisco do Glória. Assim nós o abençoamos e o fazemos em unidade de fé e em concordância no nome de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se sentar, o pastor pode se levantar, os irmãos podem se sentar também. Eu pedi só o Fernando e o Mauro para esperar mais um minutinho. É teu o ato de nomeação, pastor. Fica aqui só mais um pouquinho, porque antes de nós despedirmos vocês para terem uma viagem de retorno
abençoada ali para São Francisco do Glória. Quero chamar o Fernando para dar um passo à frente aqui, Fernando, por gentileza. O Fernando, nesses últimos tempos, foi quem esteve à frente do trabalho ali na congregação, foi quem deu ali o seu suor, o seu esforço e a sua dedicação. E nós, agora que passamos o cajado para o pastor Carlinhos, nós não podemos deixar de orar, agradecendo a Deus pela vida do Fernando e o abençoando em nome de Jesus. Então, quero pedir ao Mauro que nos conduza nessa oração, Mauro, abençoando a vida do Fernando, agradecendo a Deus pelo trabalho dele e pela vida dele, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Fernando sempre foi um companheiro, né, desde o princípio que eu iniciei lá, um companheirão, e nós estaremos orando por ele agora. Deus amado e querido Pai, nós queremos, Pai, agradecer pela vida do Fernando, agradecer, ó Pai, pelo trabalho que ele tem realizado na Igreja Metodista de São Francisco do Glória. Nós agradecemos, Pai, porque ele tem sido dedicado, tem sido leal, tem sido responsável, Pai. Alguém responsável e alguém querido do Senhor. Nós podemos perceber e sentir que ele tem sido segundo o coração do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pela vida dele, pelo trabalho realizado na Igreja Metodista de São Francisco do Glória, e nós abençoamos, Pai, o seu trajeto, a sua caminhada, ó Deus, como evangelista, ó Deus, da Igreja Metodista. Nós queremos abençoar, e que o Senhor seja com ele, Pai, em todos os momentos, que o Senhor esteja, Pai, renovando, restaurando a sua vida, protegendo a sua vida, protegendo a sua família, protegendo, Pai, ó Deus, as obras das suas mãos, que ele seja abençoado, onde ele colocar as mãos, que seja abençoada. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Fernando, em nome da igreja, eu quero passar às suas mãos uma singela lembrança desse momento, tá? Para ficar registrado um pequeno memorial do nosso reconhecimento, da nossa gratidão, pela força que você deu para a gente ali, né? Particularmente nesses 2 últimos anos, desde o início, mas particularmente nesses 2 últimos anos, quando você esteve à frente do trabalho. Muito obrigado. E tanto o pastor Carlinhos, lá diretamente com você, como o Mauro ali pertinho em Fervedouro, continuam contando muito com o seu apoio, com o seu trabalho naquele campo missionário da nossa igreja. Então, tendo os irmãos aqui, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, pela vida de vocês, por esse momento. Deus abençoe suas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs, cumprimentando assim, né? Ter um momento como esse, sem poder impor as mãos, sem poder abraçar, sem poder comentar, é muito difícil. A gente vai se adaptando. Vamos louvar ao Senhor.